Olá, a paz de Jesus, que essa paz de Jesus esteja com você em seu coração, em tua casa, com tua família e que todos os lugares onde você for, onde você estiver, que as pessoas possam sentir em você essa paz de Jesus, amém? Que bom podemos estarmos juntos novamente para falarmos das coisas de Deus. Hoje, eu gostaria de tocar na questão do livre-arbítrio. Para muitas pessoas, isto é um problema. Por quê? Porque nós tratamos da questão da liberdade. E para muitas e muitas pessoas, liberdade é poder fazer o que quiser. Mas isso não é verdade. Você não pode fazer o que você quiser, porque se cada um de nós pudéssemos fazer exatamente o que quiséssemos, pensa quanta maldade não seria espalhada no mundo. Quantas e quantas pessoas iam fazer coisas terríveis em nome da liberdade? Na verdade, liberdade é você poder ter desejo por alguma coisa. Liberdade é você poder ter um contraponto, um contra-argumento. E o que acontece? Vamos pegar um exemplo bem simples. No mundo, existem 3 tipos de pessoa. A escrava, a empregada e vamos colocar nesses termos, a livre. Bem, o escravo tem liberdade para alguma coisa? Se o escravo amanhecer com dor de cabeça, ele vai poder dizer assim, hoje eu não vou trabalhar, não estou me sentindo bem. O que vocês acham? Você acha que aquela pessoa que domina sobre um escravo vai se importar com a dor de cabeça dele ou dela? E fala, não, pode ficar aí, tudo bem. É escravo. Não interessa o que está acontecendo com você. Eu não me importo com você. Você vai trabalhar e ponto final. Não é assim? Bem, ser escravo é diferente de ser o servo. Muitas pessoas elas fazem uma associação entre a palavra escravo e servo, como se fosse a mesma coisa. Não é. Ser escravo é uma coisa, ser servo é outra. Por quê? Quando nós falamos, principalmente dentro dos termos bíblicos, sobre o servo, ele tem a mesma conotação, o mesmo entendimento do empregado. O escravo não recebe nada pelo seu trabalho, ele é obrigado a fazer isso até a morte dele. E que se dane quando ele morrer. Ninguém está preocupado com ele. Ele é escravo. O empregado não. O empregado, ele trabalha por uma troca de um salário, de algum bem. Nos tempos antigos era muito comum as pessoas negociarem ovelhas, bois, arroz, milho, sabe? Coisas que as pessoas plantavam e coisas que as pessoas, animais que as pessoas cuidavam. Compreende? Era um sistema de base de troca. Até que no Brasil, se você estudar um pouco a história do Brasil, você vai ver que em alguns tempos antigos, é muito curioso isso, o salário de determinadas pessoas que trabalhavam para outras era receber rapadura. E a rapadura era uma moeda de troca para muitas coisas na cidade. Intrigante isso, não é verdade? Mas veja, então há pessoas que trabalham que não têm essa ligação com o seu patrão de ser obrigado a fazer determinadas coisas. Pelo contrário, ele tem a liberdade de
negociar o salário, ele tem a liberdade de, em determinadas circunstâncias, em determinadas situações, de não prestar um serviço em determinado dia por alguma questão que lhe aconteceu. Percebe a diferença do escravo? Se o escravo falar assim, olha, um parente meu veio a falecer, eu gostaria lá de prestar minhas últimas homenagens àquela pessoa. Você acha mesmo que aquela pessoa que domina o escravo está preocupado com isso? Não está. Agora, se um empregado, um servo, chegar para o seu patrão, para o seu senhor, e dizer assim, olha, tal pessoa veio a falecer, é uma pessoa importante para mim, eu gostaria de ir lá prestar as últimas homenagens, por isso hoje eu não vou trabalhar. Tudo bem, e se negocia a questão, dependendo de onde se vive no mundo, né? Vai se negociar a questão da falta de um dia de trabalho e tudo bem, no outro dia recomeça tudo de novo e assim vai. Então, espero que tenha ficado bem clara a diferença entre o escravo e o servo ou empregado. Agora, o livre é totalmente diferente. E o empregado e o livre, eles se assemelham muito. É só, digamos assim, se for colocar a diferença entre esses dois, a gente vai tratar mais de questões financeiras, de poder aquisitivo, do que o pode ou não pode fazer. Compreende? Então, se falarmos da questão da liberdade, se uma pessoa tem liberdade, nós temos que falar também de limites. Colocar limites naquilo que as pessoas fazem, naquilo que as pessoas falam, não é tirar a liberdade delas. Se a pessoa fizer o que ela quer, se ela falar o que ela quiser, isso é uma questão de libertinagem. A pessoa não vai conseguir viver em sociedade. E ninguém consegue viver sozinho, isolado, totalmente. Talvez a pessoa consiga por algum tempo viver sozinho, isolado. Mas não se vive. O Criador, nosso Pai que está no céu, não nos fez para sermos isolados, para sermos sozinhos. Inclusive, Jesus ensinou na palavra dele, né? Onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Então, veja que graça que o Senhor nos concede de que quando estamos reunidos, a presença espiritual dele está conosco. Bem, agora imagine por um momento nosso Senhor Jesus Cristo com todo o amor que ele tem, que nos ensinou que o Senhor não quer o sacrifício, mas a misericórdia. Imagine que você se coloque diante dele na condição de escravo. O escravo tem direito a pedir alguma coisa para o seu senhor? Não. Mas se você se colocar como um servo, você tem direito a pedir alguma coisa para o seu senhor? Sim. Se você se colocar diante de Jesus, como aconteceu lá no Evangelho de João, vocês são meus amigos, porque eu dei a conhecer a vocês tudo o que o meu Pai revelou para mim. Olha que expressão de amor, amigos, livres. Nós seguimos Jesus por uma questão de liberdade. Porque, olha quantas pessoas, elas não têm a capacidade de negar a existência de Deus. Olha, eu não acredito em Deus, eu não sou uma pessoa de fé, eu não sigo ensinamento nenhum, eu não acredito em religião nenhuma, eu acredito em mim e para mim morreu, acabou. Não vai acontecer nada com essa pessoa na vida dela para que ela seja punida por isso. Deus deu este dom, este poder do livre-arbítrio para nós, até mesmo para poder negá-lo. Porque se em determinado momento eu não
pudesse negar a existência de Deus, se eu não pudesse recusar acreditar em Deus, seguir a Jesus Cristo, aí sim não existiria o livre-arbítrio. Você percebe? O grande problema das pessoas quando nós tratamos da questão da liberdade é eu posso, eu não posso, mas se eu posso, eu tenho determinadas condições, se eu não posso, eu quero quebrar essa regra, isso me traz insatisfação. Nós temos que tomar cuidado com essas coisas. Porque veja, Paulo, ele nos ensina assim, que quando nós não fazemos o bem que queremos, fazemos o mal que não queremos. Então, a liberdade é uma questão importante na vida de cada pessoa. Porque, veja, existe um grande problema no mundo colocado pelo maligno, pelo inimigo, que teve a liberdade de negar a Deus, de não aceitar o amor de Deus. Deus aceitou, por incrível que pareça, essa condição. O diabo pôde se revoltar contra Deus e se revoltou com diversos outros anjos e se tornaram demônios. E eles nos odeiam. E para atingir a Deus, fazem de tudo para que nós caiamos nas tentações deles, para que nós vivamos uma vida de pecado e no final da vida sejamos condenados ao inferno. Seja sincero, você quer ir para o inferno? Claro que não. Ninguém quer o mal para si mesmo. Ninguém quer. Então, nós não temos um meio termo na vida. Ou somos de Deus, ou não somos de Deus. E se não somos de Deus, pertencemos ao maligno. Você percebe isso? Então, nós não podemos nos colocar ao jugo da escravidão. Escravidão de quê? Do pecado. Veja, o Senhor, quando nós falamos de livre-arbítrio, Ele quis e desejou que nós, com consciência, com razão, mas com nossas emoções também, pudéssemos viver o amor na liberdade e que nós não fôssemos escravos do pecado. Por isso que Jesus morreu na cruz, para nos libertar da escravidão do pecado. Veja o que o nosso amigo Paulo vai nos dizer na sua carta aos Gálatas, capítulo 5, que vai nos dizer assim, olha, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes e não vos curveis de novo ao jugo da escravidão. Palavra do Senhor, graças a Deus por esta palavra. Então veja, a preocupação de Jesus é que nós não nos submetamos às coisas deste mundo, não se deixe levar pelas coisas deste mundo com essa falsa liberdade que tem se ensinado por aí, para que você não comece a julgar mal as coisas e ache que aquilo que é errado é normal, porque é isso que o mundo tem ensinado. E aos poucos ela vai corrompendo o seu coração, ela vai corrompendo a sua fé. E aí você, pensando que está agindo de uma maneira livre, vai acabar sendo escravo do pecado e acabando pertencendo ao maligno. Assim como o Senhor quer nos arrebanhar, o inimigo também quer nos arrebanhar, mas para o nosso bem, para que nós soframos eternamente a mesma punição que ele. Por isso, usemos da nossa liberdade para manifestar o amor. Que o amor de Deus possa nos libertar da corrupção e da escravidão do pecado. Amém? E que isso possa trazer paz ao seu coração
Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.